Olá, galera, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Leandro, sou aluno do curso de Filosofia da Universidade de São Judas, do Campus Moca. E bom, com essa videoaula, eu tenho o intuito de apresentar de uma forma sucinta uma análise sobre o existencial da angústia à luz da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. Martin Heidegger, que como vocês sabem, é um dos grandes pensadores desses 2.500 anos de filosofia, mas também tem grande destaque no século XX, por conta de sua fenomenologia que busca a desconstrução da metafísica tradicional. Bom, mas para conseguirmos compreender um pouco melhor esse vasto repertório heideggeriano, que é extremamente complexo, é considerado um dos filósofos mais difíceis de se entender, nós temos que percorrer um processo investigativo seguindo uma certa ordem de temas, para que o que nós estamos nos propondo a fazer tenha algum sentido. Então, primeiro nós vamos abordar a ontologia fundamental, essa questão sobre o ser. Depois pensaríamos sobre o Dasein, que seria esse ente que é o próprio ser humano, o ser aí. E depois teríamos que analisar três existenciais do Dasein que são extremamente relevantes para compreender um pouco melhor Heidegger, que seria o ser no mundo, o impessoal e o existencial da angústia. Bom, mas antes de começarmos essa investigação, através da filosofia de Martin Heidegger, é legal traçar qual é o sentido teleológico da nossa pesquisa, onde nós queremos, o que nós queremos alcançar com ela, qual é o seu sentido. E seria justamente elucidar de que forma o existencial da angústia pode propiciar ao Dasein, ou seja, ao homem, um meio de se projetar na existência de forma mais própria e não mais de maneira impessoal. Então, dado esse sentido, nós podemos começar. O pensamento filosófico de Heidegger está fundamentado em um período de grande incerteza nas ciências humanas. O seu próprio mestre, Edmund Husserl, já havia diagnosticado que a crise na sociedade europeia do século XX provinha justamente da crise da razão, que assola a contemporaneidade. Inclusive, também é legal ressaltar que o conceito de niilismo de Nietzsche possibilitou que um nada desertificador permeasse a história da metafísica tradicional, fazendo com que suas fundamentações se diluíssem em obscuridade, em conceitos que já não são mais aceitos. Principalmente por conta de que a história da filosofia é justamente a história do esquecimento do ser. A filosofia sempre olhou para o ser, para essa questão do ser, de uma maneira errônea, então sempre propagando uma entificação do ser. Mais para frente a gente vai entender melhor. Bom, mas antes de começarmos essa investigação, através da filosofia de Martin Heidegger, é legal traçar qual é o sentido teleológico da nossa pesquisa, onde nós queremos, o que nós queremos alcançar com ela, qual é o seu sentido. E seria justamente elucidar de que forma o existencial da angústia pode propiciar ao Dasein, ou seja, ao homem, um meio de se projetar na existência de forma mais própria e não mais de maneira impessoal. Então, dado esse sentido, nós podemos começar. O pensamento filosófico de Heidegger está fundamentado em um período de grande incerteza nas ciências humanas. O seu próprio mestre, Edmund Husserl, já havia diagnosticado que a crise na sociedade europeia do século XX provinha justamente da crise da razão, que assola a contemporaneidade. Inclusive, também é legal ressaltar que o conceito de niilismo de Nietzsche possibilitou que um nada desertificador permeasse a história da metafísica tradicional, fazendo com que suas fundamentações se diluíssem em obscuridade, em conceitos que já não são mais aceitos. Principalmente por conta de que a história da filosofia é justamente a história do esquecimento do ser. A filosofia sempre olhou para o ser, para essa questão do ser, de uma maneira errônea, então sempre propagando uma entificação do ser. Mais para frente a gente vai entender o melhor. Bom, mas antes de avançar e tratar sobre o Dasein, eu acho legal retomar um trecho do Diálogos Os Sofistas de Platão, que eu trouxe no último slide, que eu esqueci de falar naquele momento, mas é algo bem relevante. Vou ler rapidinho um diálogo, o trecho para vocês, só um instante. Uma vez, pois, que encontramos em dificuldade, caberá a vós explicar-nos o que entendeis por este vocábulo ser. Evidentemente, essas coisas vos são,
de há muito familiares. Nós mesmos, até aqui, acreditamos compreendê-las e agora nos sentimos perplexos. Eu achei bastante relevante, né, trazer esse diálogo, justamente porque ele demonstra como a linguagem, né, e as situações cotidianas acabam nos trazendo de forma corriqueira e, de certo modo, bastante banal essa reflexão sobre o ser. Ou melhor, não há reflexão. Esse é o ponto, porque corriqueiramente ele está na nossa linguagem cotidiana, está em situações como eu afirmo o que eu sou, o que você é, ou o que tal coisa é, mas nunca passamos desse plano ôntico, né, de incompreensibilidade. A gente nunca chega no plano ontológico, de se promover a questão, tá, mas o que é o ser? Qual é o sentido do ser? Por que essa questão é relevante? E quando finalmente podemos nos deparar com essa questão, nós nos sentimos perplexos. É aí que nós, que estávamos crentes de todo o nosso conhecimento, né, nos vemos em um total mar de desconhecimento e incerteza conceitual, né? Nos vemos muito mais longe da verdade. E essa questão, principalmente para Heidegger, né, a questão mais importante, a questão substancial. Bom, mas antes de avançar e tratar sobre o Dasein, eu acho legal retomar um trecho do Diálogos O Sofista de Platão, que eu trouxe no último slide, que eu esqueci de falar naquele momento, mas é algo bem relevante. Vou ler rapidinho um diálogo, o trecho para vocês, só um instante. Uma vez, pois, que encontramos em dificuldade, caberá a vós explicar-nos o que entendeis por este vocábulo ser. Evidentemente, essas coisas vos são, de há muito, familiares. Nós mesmos, até aqui, acreditamos compreendê-las e agora nos sentimos perplexos. Eu achei bastante relevante, né, trazer esse diálogo, justamente porque ele demonstra como a linguagem, né, e as situações cotidianas acabam nos trazendo de forma corriqueira e, de certo modo, bastante banal essa reflexão sobre o ser. Ou melhor, não há reflexão. Esse é o ponto, porque corriqueiramente ele está na nossa linguagem cotidiana, está em situações como eu afirmo o que eu sou, o que você é, ou o que tal coisa é, mas nunca passamos desse plano ôntico, né, de incompreensibilidade. A gente nunca chega no plano ontológico, de se promover a questão, tá, mas o que é o ser? Qual é o sentido do ser? Por que essa questão é relevante? E quando finalmente podemos nos deparar com essa questão, nós nos sentimos perplexos. É aí que nós, que estávamos crentes de todo o nosso conhecimento, né, nos vemos em um total mar de desconhecimento e incerteza conceitual, né? Nos vemos muito mais longe da verdade. E essa questão, principalmente para Heidegger, né, a questão mais importante, a questão. Então, para Heidegger, né, o ponto de partida adequado para se propor uma analítica da finitude do Dasein, ou seja, fazer uma ontologia fundamental, se encontra justamente na interpretação desse ser no mundo, né, esse primeiro existencial fenomenologicamente liberado. Na perspectiva do professor Newton Gomes Pereira, Heidegger define o ser no mundo de três modos. Então, é o ser em um mundo, o ser em e o ser com. Primeiro vamos abordar, né, o ser em. Enquanto ser em um mundo, o Dasein é lançado na convivência com outros entes do mundo, que, diferenciados ao Dasein, eles não existem, apenas são. Então, esses são os entes intramundanos. Então, o Dasein, né, nessa abertura para a existência, que vale se ressaltar novamente, o impõe um certo determinismo, né? Você não pode deliberar se você vai existir ou não, você é simplesmente jogado na existência, te joga em um mundo onde você não está sozinho, né? Você está rodeado de entes intramundanos, que seriam esses entes que são, porém não existem. Por que eles não existem? Justamente porque não podem questionar a sua própria existência, não podem questionar o ser. Já enquanto serem, o Dasein receptivamente se relaciona com os entes intramundanos, que por sua vez se direcionam a ele. Então, de modo que não há uma justa posição, né, entre um Dasein e outro. Então, o homem não se justapõe em relação a outros. Mas apenas um ente intramundano pode se justapor em relação a um outro ente também intramundano. Ou não, né? Então, por exemplo, a água
pode ser contida em um copo, ela pode se justapor em relação ao copo. Então, é legal também ressaltar que esses entes intramundanos que ele está se referindo são coisas também relacionadas ao nosso cotidiano. O cotidiano é algo muito importante para se compreender Heidegger. Então, vai desde a maçaneta da porta, o chinelo que você está usando, vai da janela do seu quarto que você faz a movimentação de mexer ela. Então, é um movimento de justaposição entre o Dasein e esses entes intramundanos, mas nunca pode haver uma justaposição entre um Dasein e outro. E já como ser com, acredito que já seja até... Então, para Heidegger, né, o ponto de partida adequado para se propor uma analítica da finitude do Dasein, ou seja, fazer uma ontologia fundamental, se encontra justamente na interpretação desse ser no mundo, né, esse primeiro existencial fenomenologicamente liberado. Na perspectiva do professor Newton Gomes Pereira, Heidegger define o ser no mundo de 3 modos. Então, é o ser em um mundo, o ser em e o ser com. Primeiro vamos abordar, né, o ser em. Enquanto ser em um mundo, o Dasein é lançado na convivência com outros entes do mundo, que, diferenciados ao Dasein, eles não existem, apenas são. Então, esses são os entes intramundanos. Então, o Dasein, né, nessa abertura para a existência, que vale se ressaltar novamente, o impõe um certo determinismo, né? Você não pode deliberar se você vai existir ou não, você é simplesmente jogado na existência, te joga em um mundo onde você não está sozinho, né? Você está rodeado de entes intramundanos, que seriam esses entes que são, porém não existem. Por que eles não existem? Justamente porque não podem questionar a sua própria existência, não podem questionar o ser. Já enquanto serem, o Dasein receptivamente se relaciona com os entes intramundanos, que por sua vez se direcionam a ele. Então, de modo que não há uma justa posição, né, entre um Dasein e outro. Então, o homem não se justapõe em relação a outros, mas apenas um ente intramundano pode se justapor em relação a um outro ente também intramundano, ou não, né? Então, por exemplo, a água pode ser contida em um copo, ela pode se justapor em relação ao copo. Então, é legal também ressaltar que esses entes intramundanos que ele está se referindo são coisas também relacionadas ao nosso cotidiano. O cotidiano é algo muito importante para se compreender Heidegger. Então, vai desde a maçaneta da porta, o chinelo que você está usando, vai da janela do seu quarto que você faz a movimentação de mexer ela. Então, é um movimento de justaposição entre o Dasein e esses entes intramundanos, mas nunca pode haver uma justaposição entre um Dasein e outro. E já como ser com, acredito que já seja até... Bom, isso porque o impessoal, né, poderia ser caracterizado como a principal barreira que impede que o Dasein transgrida a cotidianidade mediana e possa se deparar com a compreensão de si mesmo, né, que é o que possibilita a ele o angustiar-se consigo mesmo e com a existência. Bom, portanto, a medianidade cotidiana, né, ela se instaura justamente com aquilo que nos faz manter essa fuga de nós mesmos, né? Então, até se a gente analisar, por exemplo, a palavra diversão etimologicamente, bom, isso porque o impessoal, né, poderia ser caracterizado como a principal barreira que impede que o Dasein transgrida a cotidianidade mediana e possa se deparar com a compreensão de si mesmo, né, que é o que possibilita a ele o angustiar-se consigo mesmo e com a existência. Bom, portanto, a medianidade cotidiana, né, ela se instaura justamente com aquilo que nos faz manter essa fuga de nós mesmos, né? Então, até se a gente analisar, por exemplo, a palavra... Bom, e agora que a gente pensou um pouco melhor sobre o impessoal e sobre tudo que é implicado pela medianidade cotidiana que estamos lançados, já se torna relevante falar um pouco da angústia, né? Então, eu coloquei um trecho do Heidegger para vocês, e nesse trecho, justamente o alemão explicita que o polo preponderante dos 3 modos de ser do Dasein enquanto ser no mundo é o projetar-se. Então, esse projetar-se se refere ao horizonte de possibilidades a quais detém o Dasein. Ou seja, esse projetar-se também se dá
a partir de circunstâncias da facticidade já estabelecidas pelo estar lançado no mundo. Então é algo que a gente já falou também anteriormente, né? E por fim, então, desembocamos na questão com o que se angustia o Dasein. Nós sabemos que não pode ser com os entes intramundanos, na medida que a angústia não pode ser proveniente daquilo que é determinado. Na realidade, na angústia, os entes intramundanos destituem-se de valoração para o Dasein, que meio que os considera insignificantes, né? O que significa para a gente um copo, enfim. É mais um ser que nós podemos nos apropriar, um ente que nós nos apropriamos, né? De uma maneira objetiva, de uma maneira em que busca uma finalidade. Então, ao pensar de uma forma satriana, inclusive, né, seria algo semelhante à náusea que acomete o personagem Rokantin na obra A Náusea. Então, se o Dasein não se angustia com o mundo e busca, né, se angustiar-se através do indeterminismo, então a proveniência do que angustia o Dasein é na realidade o nada, né? Então a angústia manifesta justamente o nada que nós somos. Só que essa angústia, reparem, ela não pode ser compreendida como algo que detém valoração, negativa ou positiva, né? O Heidegger ele não qualifica o Dasein angustiado como superior ao Dasein decadente, que é aquele Dasein que ainda está na cotidianidade mediana, né? Que é aquele Dasein que não tem nenhum período de ociosidade para pensar sobre a própria existência, né? Então ele meio que tem uma existência determinada em que ele não consegue deliberar sobre ela. Só que Heidegger não está dizendo que um tem um valor mais positivo e outro negativo. Ele não está dizendo que é melhor você se angustiar e se projetar de forma autêntica na sociedade, na existência, desculpe. Não é isso que Heidegger busca. Mas, na realidade, o que ele quer elucidar, né, é que o Dasein, ao angustiar-se com o ser no mundo, ele simultaneamente revela a si mesmo como ser livre, detentor de possibilidade de se projetar enquanto ser que ele sempre é. Só que impulsionado, né, a poder ser de forma muito mais própria. Então, palavras do próprio Heidegger, né, ele vai ressaltar que essa angústia retira o Dasein da impossibilidade de, na decadência, compreender a si mesmo a partir do mundo e na interpretação pública. Ou seja, que a angústia, né, ela singulariza o Dasein no seu próprio ser no mundo. Um ser no mundo que sempre foi ser com, mais do que um ser individual. Bom, e agora que a gente pensou um pouco melhor sobre o impessoal e sobre tudo que é implicado pela medianidade cotidiana que estamos lançados, já se torna relevante falar um pouco da angústia, né? Então, eu coloquei um trecho do Heidegger para vocês, e nesse trecho, justamente o alemão explicita que o polo preponderante dos três modos de ser do Dasein enquanto ser no mundo é o projetar-se. Então, esse projetar-se se refere ao horizonte de possibilidades a quais detém o Dasein. Ou seja, esse projetar-se também se dá a partir de circunstâncias da facticidade já estabelecidas pelo estar lançado no mundo. Então, é algo que a gente já falou também anteriormente, né? E por fim, então, desembocamos na questão com o que se angustia o Dasein. Nós sabemos que não pode ser com os entes intramundanos, na medida que a angústia não pode ser proveniente daquilo que é determinado. Na realidade, na angústia, os entes intramundanos destituem-se de valoração para o Dasein, que meio que os considera insignificantes, né? O que significa para a gente um copo, enfim. É mais um ser que nós podemos nos apropriar, um ente que nós nos apropriamos, né, de uma maneira objetiva, de uma maneira em que busca uma finalidade. Então, ao pensar de uma forma satriana, inclusive, né, seria algo semelhante à náusea que acomete o personagem Rokantin na obra A Náusea. Então, se o Dasein não se angustia com o mundo e busca, né, se angustiar-se através do indeterminismo, então a proveniência do que angustia o Dasein é na realidade o nada, né? Então a angústia manifesta justamente o nada que nós somos. Só que essa angústia, reparem, ela não pode ser compreendida como algo que detém valoração, negativa ou positiva, né? O Heidegger ele não qualifica o Dasein angustiado como superior ao Dasein decadente, que é aquele Dasein que ainda está na cotidianidade mediana, né? Que é aquele Dasein que não tem nenhum período de ociosidade para pensar sobre a própria existência, né? Então ele meio que tem uma existência determinada em que
ele não consegue deliberar sobre ela. Só que Heidegger não está dizendo que um tem um valor mais positivo e outro negativo. Ele não está dizendo que é melhor você se angustiar e se projetar de forma autêntica na sociedade, na existência, desculpe. Não é isso que Heidegger busca. Mas, na realidade, o que ele quer elucidar, né, é que o Dasein, ao angustiar-se com o ser no mundo, ele simultaneamente revela a si mesmo como ser livre, detentor de possibilidade de se projetar enquanto ser que ele sempre é. Só que impulsionado, né, a poder ser de forma muito mais própria. Então, palavras do próprio Heidegger, né, ele vai ressaltar que essa angústia retira o Dasein da impossibilidade de, na decadência, compreender a si mesmo a partir do mundo e na interpretação pública. Ou seja, que a angústia, né, ela singulariza o Dasein no seu próprio ser no mundo. Um ser no mundo que sempre foi ser com. Então é dessa maneira que o Dasein pode, através do existencial da angústia, né, se elucidar sobre aquele nada que ele é e finalmente poder transgredir, ou melhor, projetar-se a uma existência mais própria, né? Passar a projetar-se a uma existência de autenticidade. Poderíamos estender essa discussão por muito mais tempo, mas infelizmente o tempo. Então é dessa maneira que o Dasein pode, através do existencial da angústia, né, se elucidar sobre aquele nada que ele é e finalmente poder transgredir, ou melhor, projetar-se a uma existência mais própria, né? Passar a projetar-se a uma existência de autenticidade. Poderíamos estender essa discussão por muito mais tempo, mas infelizmente o tempo era